Fala, porcada! Fim da era Abel Ferreira. Abel Ferreira fora do Palmeiras. É isso que a gente vai acompanhar aqui hoje nos cortes do programa de primeira do All Sport. E também vamos acompanhar aqui o Paulo Massini no G4, falando a respeito dessa possível demissão do Abel Ferreira, né? Após essa dura eliminação pro Corinthians aí logo no Allianz Parque. Verdão tentando juntar os cacos aí para continuar na temporada, porém, talvez Abel Ferreira não fique no Palmeiras. Os créditos dos canais oficiais vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos. Deixa o seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante o canal. Fechou? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os protestos vieram de toda a arquibancada do Allianz Parque ou vieram daquele setor das organizadas ou da principal organizada, que a gente sabe que tem uma questão política com a presidente Leila e isso acaba interferindo, sim, no comportamento e nas manifestações da torcida no estádio. E o que você sentiu do Abel também? Foi um Abel que sente esse mau momento que vem acontecendo, né? Que sente o golpe neste momento? O que você observou de lá? Luísa, as críticas elas surgiram do setor das organizadas, como tem acontecido no Palmeiras desde o final do ano passado, né? Fica ali a Mancha Verde. A Mancha Verde ela não assina o protesto do dia antes da partida, né? Mas fica claro, depois com publicação do Paulo Serdão, que já foi presidente da Mancha Verde, ironizando os jogadores, falando que eram Nutella, depois as faixas colocadas na frente do estádio, e o que a gente percebia no final do ano passado é que só vinha do setor da organizada esse barulho. O resto do estádio vaiava e abafava bastante. Só que não foi o que a gente viu dessa vez. A gente ouviu um coro maior em cima do Abel Ferreira. Lá no Allianz Parque a gente senta na tribuna, ali no anel superior, e a gente ouviu muitos xingamentos também ali no anel superior. E em algum momento a Mancha Verde também criticou os setores centrais, né? Xingou os setores centrais do Allianz Parque, porque eles são conhecidos por estarem leve com o Abel e o Abel ser protegido, mas como você falou, ontem o Abel estava bem mais tranquilo, também teve a questão de ser uma coletiva express, porque o Palmeiras se programou para levar o Anderson Barros logo após a coletiva do Abel. Mas o que eu apurei, Luísa, PVC, Lívia, é que a palavra ingratidão surge para quem cuida aí do entorno do Abel. O Palmeiras ele é um time que com o Abel conquistou diversos títulos e nesse momento onde, no entendimento do clube e da comissão técnica, a torcida deveria abraçar, como o próprio Abel disse, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, ajudar a apagar o fogo, né? Então, o que eu ouvi foi que não foi legal, o Abel não gostou nem um pouco de ser xingado ontem no Allianz Parque, e ele tá bem chateado com essa situação. Foi forte mesmo, ingratidão é uma palavra forte. PVC. Eu acho que teve 3 momentos ali, né? Começa com... O primeiro xingamento é para Leila. Leila, sua imbecil, pega esse time e vai... Para PQP. Depois para o Anderson Barros. Depois veio para o Abel. Quando veio para o Abel, o estádio veio junto com a Mancha. É importante dizer que a Mancha tem uma divisão desde o ano passado da emboscada, tem uma divisão de poder ali dentro e tem uma discussão sobre você demonstrar poder com os xingamentos. Isso é parte da política, mas isso era um sentimento do estádio. Que vem adiante, até desde o Carnaval. Não, por exemplo, no ano passado, quando houve a emboscada e logo depois a derrota para o Corinthians, houve um período de 5 meses em que a Mancha não cantava o nome dos jogadores. E voltou a cantar o nome dos jogadores. Ontem, quando canta primeiro Leila, depois Barros, depois Abel, o estádio vem junto. Na sequência do xingamento para o Abel, aí tem um momento em que uma parte do estádio hostiliza o protesto da Mancha. E a Mancha abafa o protesto do estádio. Mas é uma manifestação, eu acho justa a manifestação de ontem, porque é uma manifestação de 41.400 pessoas. Recorde público do estádio do Allianz Parque. Então é uma manifestação muito justa. É diferente da manifestação de terça-feira, que tinha 4 pessoas na frente da academia. Mas a Paulo Serdão avalizou depois, não importa. Se tivesse 100 pessoas na frente da academia, era justo. 4 pessoas na frente da academia, desculpa aí. Mas, claro que... E também dá uma demonstração de política que está presente nisso.
Só que tem um sentimento da torcida de que o time não está respondendo, e aí começa a acontecer a crítica dos 577 milhões de reais gastos na formação de um novo elenco, e o Abel se incomoda profundamente com esse número. A primeira é porque eu só defendia, depois é porque eu só contra-atacava, depois é porque só fazia gol de bola parada, agora são 577 milhões de reais. Não é informação exata, é inegociável. Quanto gastou? Você pode ponderar se gastou certo ou se gastou errado, se esse time ainda vai dar certo e não está dando certo. Por exemplo, um filhote de pensamento que eu tenho é, quando você trouxe o Gustavo Gomes, ele era campeão argentino, campeão paraguaio, campeão da Supercopa Itália. Quando você traz o Vitor Roque, que é um excelente jogador, acho grande contratação, mas o Vitor Roque é um jogador que não foi campeão. Ele foi campeão paranaense. Muitas vezes você vai formar um time com jogadores campeões. Você forma um elenco com o gosto de ganhar. O Palmeiras contratou o Facundo Torres, que foi campeão uruguaio uma vez. O Piquerez já foi antes. Importante e é talentosíssimo. O melhor jogador do time hoje. Foi campeão uruguaio uma vez. Você traz o Ramon Sousa, que não é campeão. Você traz o Facundo Torres, que foi campeão uruguaio uma vez. Você traz o Vitor Roque, que foi campeão paranaense. Você traz o Emi Martínez, que não é um jogador campeão, habituado a ser campeão. Então, a montagem do elenco foi exata desse ponto de vista? Não. Mas esse aqui é o problema? Não necessariamente. O que está acontecendo, eu acho que o Anderson Barros não foi ridículo ontem. Acho que o Anderson Barros foi correto ao dizer, a gente achava que esse time ia estar rendendo mais agora. E no fundo o Anderson Barros acabou concordando com o diagnóstico que a gente tem feito aqui muitas vezes. O Palmeiras montou um novo time com um elenco do qual saíram 12 jogadores e chegaram 9. Então é um outro time. E esse time era para dar liga mais rápido, mas não está dando. E não está dando por quê? Porque você contratou errado? Pode ser uma parte. Porque o Abel não tá motivado para montar? Pode ser uma parte. O que está acontecendo? O diagnóstico precisa vir. O Palmeiras vai contratar mais um jogador esse ano. Um 8. A prioridade é o Marcel Ruiz do Toluca. Vai custar em torno de 10 milhões de euros. O Palmeiras tem até dia 2 de setembro para efetivar essa negociação. O Palmeiras tem um plano B, que eu não sei dizer qual é o nome, que eu não descobri o nome. Mas tem um plano B. Mas a contratação é um 8. Mas se entende que há necessidade do ano que vem de fazer uma reforma mais profunda. Precisa de um reserva para o Piquerez, precisa de um zagueiro melhor do que o Mikael, precisa de um lateral mais lateral do que o Giai, que pode ser o Kelvin, precisa de um 10 que pare a bola, porque o Maurício acelera, diferente do Veiga. Então precisa ter e se fez um investimento pesado nesse ano, porque se vai ter que fazer no ano que vem. O ano que vem vai arrefecer, porque este time precisa funcionar daqui até o final do ano. O Palmeiras pode ganhar o Brasileiro, pode ganhar a Libertadores. Hoje é o dia do luto para o Palmeiras. Amanhã é o dia da reflexão. E domingo é o dia de ganhar do Ceará. Que é a única maneira, e depois ganhar do Universitário. Que é a única maneira de daqui a 2 semanas tentar aplacar uma temporada em que se perdeu 2 mata-matas para o Corinthians. PVC, eu entendo tudo o que você fala, todos esses erros que precisam ser corrigidos, é preciso mesmo traçar uma nova rota, né, uma correção de rota, e a torcida está no direito de fazer críticas, aliás, as críticas são justas nesse momento, mas eu também entendo o sentimento do Abel de ingratidão. Quando o Latifi usa essa palavra, eu também consigo compreender, porque ele tem uma história no Palmeiras que... Quem construiu essa história, né? Oswaldo Brandão, 10 títulos conquistados, o técnico mais vitorioso da história do clube, que ajuda a transformar a história do clube. É claro que o Palmeiras já era gigante antes do Abel. O Abel não interfere no tamanho do Palmeiras, que é um clube gigante no Brasil e no futebol mundial também. Mas é uma nova realidade que esse Palmeiras vive. Um Palmeiras 12 anos atrás que estava num momento muito difícil de sua história, disputando a Série B. Então, ele é fundamental nessa transformação. Então, também compreendo esse sentimento de ingratidão. Ele fica muito chateado com isso. Eu estou aqui fazendo uma pesquisa rápida, porque eu estou lembrando da minha memória, tá? Tá. Como diria Lívia Camilo, só existe um jeito de não envelhecer. Eu prefiro envelhecer. Ah, tá. Justo?
A outra saída é pior, né? A outra alternativa é pior. É muito pior. Eu estou falando da minha memória, tá? De ver São Paulo Internacional no Morumbi, por exemplo, em 95. Em 95, o técnico do São Paulo, Tele Santana, não foi hostilizado diretamente por torcedores em relação a um incidente específico, mas houve insatisfação com suas decisões técnicas e resultados em algumas ocasiões. Por exemplo, em março de 95, uma decisão de manter a escalação do time gerou descontentamento e um torcedor chegou a agredir outro por criticar o goleiro Zete. Cara, tinha muita... O Tele também foi hostilizado. Não foi hostilizado de ser chamado de burro. Que o Abel ontem não foi... O grito clássico de ontem não foi burro, né? Foi, ei, Abel. Pode ter sido pior, mas não foi burro. E rolaram alguns fora Abel também, né? Pelo menos... Muito fora Abel. Muito fora Abel. Fora então. Abel. Falando nisso, no Fora Abel, esse assunto, claro, né, virou pauta ontem, tanto para o Abel Ferreira na coletiva, quanto para o Anderson Barros. Vamos ouvir os dois falando sobre essa situação de renovação de contrato ou uma possibilidade de saída do treinador. Bora ouvir. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte. O que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. Na nossa própria roda final agora, nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem e nós sabemos qual é o caminho. Só que às vezes essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Aí a diretoria reafirmando esse desejo de permanecer com o Abel Ferreira, de renovar o contrato até o fim da gestão de Leila Pereira. Latifi, é isso mesmo, né? A diretoria se mantém firme nesse plano. E além disso, né? A gente está falando aqui dos problemas que esse Palmeiras vem enfrentando e das dificuldades que o Abel tem tido neste momento de encontrar um caminho positivo para o Palmeiras. A diretoria, por um lado, não pensa em algum tipo de cobrança em relação ao trabalho do Abel, porque o time não está desempenhando, pelo comportamento que ele tem, vez ou outra, quando está ganhando, isso acaba sendo um pouco esquecido, jogado de lado, mas quando perde, isso vem mais à tona, né? Então, o comportamento que ele tem em algumas coletivas, né? Isso tudo acho que acaba entrando em pauta. O investimento que foi feito, então que agora ele tem os jogadores na mão, pode se debater, né, se a janela foi boa ou não, mas o investimento a diretoria fez. Passa pela cabeça da diretoria cobrar, não mandá-lo embora, mas fazer algum tipo de cobrança, de conversa, pelo menos, com o Abel? Lu, essa trinca do Palmeiras, né, que o Abel já exaltou algumas vezes em coletiva de imprensa, Abel, Barros e Leila, eles conversam diariamente. O próprio Anderson cita ontem na coletiva que eles se cobram muito, os jogadores se cobram muito, todos já se cobram muito no dia a dia, porque o Palmeiras é um time que conquistou muito e sabe que essa cobrança nas arquibancadas acontece cada vez mais, porque quando você está lá no topo é mais difícil de se manter no topo. Só que é meio curioso essa entrevista do Anderson, porque ele fala o Palmeiras não desaprendeu a conquistar títulos, mas a gente não sabe onde está errando. Então, quer dizer, o Palmeiras está meio perdido, porque contratou um monte de gente, o técnico é o mesmo, a direção é a mesma, né? A Leila foi reeleita, mas o time não sabe, o clube não sabe onde está errando para reencontrar o caminho das vitórias, né? Então, existe essa cobrança normalmente, e acho que uma questão interessante da aspa do Abel ontem, eu senti um momento que, durante o Mundial, ele falou, né, que estava tudo caminhando para ele renovar. E ontem, em algum momento, ele falou, não é a hora disso, a gente vai definir o melhor momento para falar de uma continuidade no Palmeiras. Então eu senti nessa frase que ontem caiu um pouco dessa ficha para ele de que talvez seguir outro rumo seria interessante. Eu, pelo menos, senti dessa forma, não sei se o PVC concorda, mas ele deixou em aberto e conversou sobre o futuro. Fato o Abel já tem em mãos a proposta para renovar até o fim de 2027, em nenhum momento passou pela cabeça da diretoria do Palmeiras em trocar o comando técnico.
Eles acreditam que o Abel é o nome certo para levar esse time de volta ao rumo dos títulos. Então, se depender da direção do Palmeiras, ela vai ignorar completamente os protestos da torcida e vai acreditar no trabalho do Abel, que já deu muitos frutos ao clube. Quais são os técnicos na história do Brasil que tiveram 5 anos? Lula do Santos, em 59, quando estava com 5 anos, ele perdeu a Taça Brasil para o Bahia e perdeu o Supercampeonato para o Palmeiras. Flávio Costa do Flamengo, que era dono do Flamengo, de 37 a 45. Tele Santana. Tele eu acompanhei muito, entrevistei muito Tele. Para mim é muito claro, é o seguinte, é sentar com ele e conversar. Bom, acho que o que aconteceu hoje é um divisor de águas. Imagino que mesmo que você ganhe alguma coisa aqui até o final do ano, isso passou a ser uma coisa que não se controla mais, né? Esse ambiente no estádio. Você tem energia para ficar, você olhar no olho do treinador e falar, bom, vamos fechar então até dezembro, e você deixa preparado um novo Palmeiras para 26, ou faz a troca agora, porque já que 25 já foi, você ganha tempo até entrar o ano de 26, pensando que o Palmeiras tem estrutura, tem dinheiro, tem possibilidade, pode negociar um ou outro jogador, como está saindo agora o Vanderlan, trazer novos jogadores e fazer a mudança agora. Tem que ter essa conversa com ele. Não sou eu aqui que vou decidir isso. As pessoas querem que eu demita o Abel publicamente. Eu não vou fazer isso nem com ele, nem com ninguém. Mas só uma coisa, como o novo Palmeiras, se esse elenco é totalmente remodelado, então, é isso que não... Então, um novo Palmeiras... E só mais um parênteses, que daqui a pouco a gente vai ouvir a declaração do Anderson Barros, que falou assim, nós queremos que ele fique. Não sei se foi no calor da... Não. Isso, gente, olha só, informação. O Palmeiras quer que, institucionalmente, o Palmeiras quer que o Abel fique até 27. Isso. Nós fomos dormir, eu fui dormir 3 da manhã com essa informação, tá? Confirmada pelo Anderson Barros. Agora, o desdobramento disso, hoje na academia, eu não sei. Como ele está, como ele amanheceu, como ele vai conversar com os jogadores, como vai ser essa reorganização, o que é melhor para o Palmeiras nesse momento? Na minha visão, o melhor para o Palmeiras é que ele termine o trabalho dele até dezembro e não renove. Aliás, como eu disse lá atrás, antes de tudo isso, antes do Paulista, antes da melhora no Brasileiro, né? Eu disse no começo da temporada que o melhor para ambos é que o contrato do Abel terminasse em dezembro deste ano. Tá gravado, tem vídeo meu rolando na internet. Tironi ficou assustado quando você falou. Exatamente. Era o começo da temporada. Por quê? Porque eu penso no... Gente, eu conheço poucas coisas bem na minha vida. Uma das coisas que eu imagino que conheço bem é o Palmeiras. Eu penso no clube. Eu não penso no hoje. Hoje é hoje. Perdeu pro Corinthians, o Veste está tirando sal na minha cara, todo mundo aqui, lá, redação, traz bandeira, bate palma. Tá tudo bem. Eu penso no Palmeiras. Porque fazer mudança de treinador com um presidente novo, se reorganizando politicamente, depois desse período todo vencedor, não é tarefa para qualquer um. Não é tarefa fácil. Nem para o Everaldo, que é um possível candidato, para o Buozzi ou para o Maurício, que possa, em algum momento, voltar a ser presidente do Palmeiras. Isso não é tarefa fácil. Por isso que eu disse lá no começo do ano que seria para o Palmeiras interessante que esse ciclo se encerrasse bem, não desse jeito, em dezembro deste ano, porque você teria 2 anos para reconstruir um modelo novo, um jeito novo, certo? Então, é preciso conversar com o treinador, é preciso dizer a ele claramente, você está disposto, você quer, você aguenta isso que aconteceu ontem? Que ele, como homem, pode dizer, não aguento, para mim não dá mais, não tenho mais força. Certo. E aí, cara, você recomeça um novo trabalho, no meio do ano, se 25 se perdeu, paciência, né? Você vai buscar um novo treinador para fazer uma reestruturação do time com o carro em movimento, pensando em 2 anos seguidos, 26 e 27. Certo? Enquanto o Massa fala, só vamos colocar os números do Abel na temporada aí, mas pode falar, Massa. Isso, mas essa decisão ela precisa ser tomada pela direção em conjunto com o treinador. Tem que olhar nos olhos dele. Eu não posso daqui, de fora, fazer essa mudança. E aí, muito do que o torcedor quer na internet, troca, porque o outro troca e ganha, o outro troca e ganha. O torcedor muitas vezes não percebe que quando você troca, pode piorar. Não há garantia de melhora. Certo? Não há garantia. Porém,
Se é o melhor para o Palmeiras, a questão precisa ser resolvida rápido. Não dá para ficar ruminando, sabe? Rumina, e aí o time vai mal no Brasileiro, vai mal na Libertadores e você atrasa o processo para 26. Porque, gente, vai continuar estável. Vai continuar. O Palmeiras vai continuar competitivo. Entendeu? Esse maremoto aí, que vem já, está sendo construído há um ano e meio, você percebe na declaração do dirigente e mais, não só o Abel, o Anderson Barros também. Se o Abel sair, ele precisa sair junto. É preciso uma mudança de rumos do clube. Quando ele fala ontem na coletiva de forma incrivelmente ridícula, nós sabemos o caminho. Nós temos o caminho. Pô, se você sabe o caminho, e que caminho você tá, cara? Você perdeu a migalha do pão, o negócio de João e Maria, lá não tem um negócio que não é essa fábula, vai seguindo a migalha do pão. Se você sabe o caminho, depois ele se contradiz, fala, em algum momento no processo tem alguma coisa errada, que não estamos tendo resultado. Então é preciso uma mudança mais ampla. E eu não tenho a certeza absoluta de que a presidente Leila Pereira é capaz de fazer isso. Família, essa aqui então foram as notícias de hoje. Palmeiras vai voltar a campo agora pelo Brasileirão, vai jogar contra o Ceará, né, no domingo. Palmeiras vai jogar contra o Ceará no domingo pelo Brasileirão, juntando os cacos, né, cara, depois de uma eliminação doída dessa pro nosso maior rival. Vanderlan possivelmente tá de saída aí pro Bragantino. Palmeiras ainda tá atrás de um 8, talvez seja o Marcel Ruiz. E a permanência do Abel Ferreira, cara, a permanência do Abel Ferreira tá balançada, mas ao que tudo indica aí, segundo a apuração do Massini, também do PVC e do Latifi, é que ele fique até o final agora de 2025, mas bem possivelmente não vai ficar aí pro restante do mandato da Leila, que vai até 2027, né? E vocês? O que vocês acham? O Abel deve ficar ou não? Lembrando que teve cobrança forte do Abel lá no estádio, cobrança do time, cobrança da Leila, do Barros. Na minha opinião, sincera opinião, pra mim acabou. Não tem mais clima, não tem mais condição dele ficar, entendeu? Muitos torcedores deixaram de torcer pro Palmeiras e estão torcendo pro Abel, cara. Eles estão se esquecendo que a entidade é a única que fica, porque todo mundo vai passar. Jogador vai passar, técnico vai passar, todo mundo passa, mano. Só quem fica é a entidade e a torcida, certo? Esses sim ficam pra sempre. Então a gente tem que levar, mano, o Palmeiras acima de tudo. A gente tem que se lembrar que a gente torce pro Palmeiras, entendeu? A gente não torce pra jogador, a gente não torce pra técnico, certo? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Abel Ferreira deve ficar ou não? Comenta aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então é isso, família. Essas foram as informações de hoje. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui na Residência do Porco. Deixa o seu like, que isso fortalece bastante o nosso canal, beleza? É isso então. Avante palestra, os porcos é louco, é nóis.